Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 16. Esse é um texto também bem conhecido, mas quando você ora em cima da palavra, queridos, há um poder extraordinário. Porque se você pede alguma coisa para Deus que não é da sua palavra, Ele vai dizer não. Por isso nós temos que saber pedir. A nossa oração deve ser sempre fundamentada na palavra. Quando você ora aquilo que está na palavra, com fé, Deus opera o milagre. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Diga assim: o meu Deus é o Deus do que sobrou. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor te fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém, queridos? Israel estava vivendo um tempo de seca terrível. Mas não é a seca que nós estamos vivendo aqui. É seca mesmo. 3 anos e meio sem chuva. Portanto, não havia como plantar, porque não tinha como colher. E onde não há plantio, há fome. E o interessante é que isso aconteceu pela própria palavra de Elias, o profeta. Ele estava orando e aquilo era consequência do pecado do povo. Queridos, o juízo que está vindo sobre o Brasil é consequência do pecado. E não só do pecado dos ímpios, mas da igreja também. Então, muitas vezes, nós atraímos para nós a justiça de Deus e o tratamento de Deus. Esse país é um país que está debaixo de corrupção. E o povo que ora para que Deus faça, Deus responde. Mas o mesmo povo que ora é aquele povo que recebe as consequências. Foi o que aconteceu com Elias. Sim ou não? Querido, quando vem a dificuldade, vem para todo mundo. Vem para o crente e vem para o ímpio. Só que Deus é um Deus que faz o milagre na vida do povo. Foi o que aconteceu com Elias. Primeiro Deus manda ele para o ribeiro de Querite. E lá ele fica bebendo água de um ribeiro e os corvos traziam comida para ele. Deus sustentou Elias, mas ele estava vivendo debaixo da crise. Aí secou o rio. E quando secou o rio, aliás, a palavra Querite vem do verbo karat, que é cortar. Significa cortar, dividir, separar. Toda crise é um tempo de separação.
É um tempo em que você aprende a separar o certo do errado, o santo do profano, a vontade de Deus da vontade da carne. Muitas vezes a gente tem que passar pela provação, para que Deus possa fazer um divisor de águas nas nossas vidas. Quantos aqui creem que Deus está fazendo um divisor de água na sua vida nessa semana? E aí Deus chega para Elias e fala: agora você sai daí e vai lá para Tiro e Sidom. Manda ele para outro país, para Fenícia, numa cidadezinha chamada Sarepta, na região de Tiro e Sidom. E ele diz assim: você vai até lá, porque lá há uma viúva, e eu vou ordenar a ela que te sustente. Diga para a pessoa do teu lado aí, ó: Deus faz coisas loucas. Ele não mandou Elias buscar uma fazendeira, não mandou buscar o rei. Elias era um profeta de Deus, ele podia chegar na vida de qualquer autoridade e ele seria recebido. A fama que ele tinha ia longe. Mas Deus fala: a tua provisão não virá daquilo que você espera. E hoje o Senhor me manda te dizer: se você ficar esperando olhar para algo que te diga de onde vem a provisão, você vai cair do cavalo. Porque a provisão vem de Deus, vem de onde você não espera, vem da maneira como você não espera. E o que Deus quer fazer antes da tua vida é de fazer um divisor de águas. Essa semana aqui de consagração é uma semana onde eu tenho certeza absoluta que Deus falou com você dos pecados que você tem que abandonar, dos posicionamentos que você tem que tomar, porque Ele quer te abençoar neste tempo de seca, neste tempo de crise. Amém ou não? Agora Deus está dizendo: não olhe para o natural, porque não virá do natural, virá do sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Quando Elias lá chega, ele encontra a viúva procurando lenha. E ele pede a ela: busca para mim um pouco d'água. E ela vai e ele traz. Aí ele diz assim: me dê também um bocado de comida. Ela diz: meu senhor, eu não tenho nenhuma carne, nenhum cozido. A única coisa que eu tenho é um pouco de farinha na panela e um bocado de azeite. O que dá para fazer é um bolo pequeno para que eu coma com meu filho e depois a gente vai morrer. E nessa hora, Elias faz algo que aparentemente parece ser egoísmo. Porque ele diz assim: vá lá e faça isso, só que você me dê o primeiro bocado para mim, e depois vocês vão comer. Elias ali está expressando um princípio muito importante para uma vida de abundância e prosperidade. Vocês jovens, aprendam esse princípio. Deus, Ele não aceita o segundo lugar. Deus não aceita segundo lugar, entenda isso. Ele quer o primeiro lugar da sua vida. Vocês se lembram a oferta de Caim e Abel? A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E quando você lê o texto, você vê que Abel deu as primícias do seu rebanho. Os primeiros bezerros que nasceram, ele separou para Deus. E Caim, o texto fala, depois que passou algum tempo, chegou Caim e trouxe a sua oferta. Um deu o primeiro para Deus, o outro deu do que sobrou. E Deus rejeitou a oferta de Caim.
e aceitou a oferta de Abel. Mais para frente, Abraão já era um homem abençoado, próspero. Deus lhe faz a promessa de lhe dar um filho. E Deus cumpre o que promete. Abraão já tinha Ismael, mas não era o filho da sua esposa amada, era o filho da serva. Isaac nasce 13 anos depois de Ismael. Mas chega um dia, queridos, que Deus pede a Abraão Isaac. Porque Isaac era a sua primícia. Isso é tão claro porque quando Deus fala para ele, ele fala: Abraão, sabe o teu único filho a quem tu amas? Deus sabia que Ismael era o filho dele também. Mas no coração dele, Isaac era o filho do coração. Você vai entregá-lo para mim em sacrifício. E quando você lê, você fala: puxa vida, será que Abraão entendeu que Isaac ia morrer? Querido, naquela época, todos os deuses exigiam consagração de filhos e morte de filhos. Era muito comum. Então Abraão, que nasceu naquele meio pagão, ele sabia que Deus estava pedindo o primeiro dele. E ainda que não fizesse muito sentido, porque Deus falou: eu vou suscitar você uma grande descendência. Como é que vai dar uma descendência se ele vai matar o meu filho? E Abraão entrega o seu filho. No coração de Abraão, Isaac morreu. Porque ele vai para aquela montanha para poder sacrificar o seu filho. Sabe que montanha é essa? É o Monte Moriá. É um lugar que o mundo inteiro deseja, porque lá existe uma unção especial. Porque um dia um homem consagrou seu filho, a sua primícia. E na última hora Deus livrou Isaac. Sabe por quê? Porque na verdade, quem se sacrificaria como primogênito por nós era Jesus. Mas foi porque Abraão entregou Isaac que ele se tornou pai de multidões. Primeiro ele teve que entregar o seu primogênito, para que a promessa se cumprisse: em ti serão benditos todas as famílias da terra. Quantos aqui creem em Jesus? Você é filho de Abraão. Você tem a bênção de Abraão, porque você é filho da promessa. Quando Deus chama o povo de Israel, mais uma vez ele mostra o princípio. Ele diz assim: todo primogênito macho, vocês vão separar para mim. O primogênito não tinha escolha, querido. Ele nascia, ele ia ser sacerdote. O segundo, o terceiro, o quarto, o 20º, podia ser o que fosse, mas o primogênito ia ser sacerdote. Porque o primeiro era para Deus. Deus quer o que é melhor para você. Eu vou ser muito franco aqui. Sabe por que Deus pede a primícia, muitas vezes financeira? Porque o dinheiro é o Deus da maioria das pessoas. Quando você fala com a tua boca que Deus é primeiro lugar na tua vida, mas você tem dificuldade de dar aquilo que Deus te dá. Porque se você crê que tudo vem de Deus, você não tem problema nenhum de Deus te pedir tudo, sim ou não? Mas quando você acha que não, eu que ganhei, é meu, aí fica difícil dar, porque será que ele vai me dar de novo? Querido, de onde veio tem muito mais para vir. Diga: de onde veio tem muito mais para vir. O dinheiro é uma coisa tão séria que, tirando Satanás, o único demônio que a Bíblia dá nome é Mamon, que é o demônio das riquezas. Quando Jesus foi tentado, Satanás ofereceu dinheiro para ele, as riquezas desse mundo. Se você aprender a viver uma vida onde o
teu dinheiro não é mais teu, mas é de Deus, nunca vai faltar na sua história. Eu e a Lília temos inúmeras experiências nessa área. Inúmeras. Hoje nós somos prósperos. Mas houve um tempo em que nós somos muito provados nessa área. E um dia, a Lília chegou para mim e falou assim: será que você não está retendo a bênção? Porque eu era pastor que vim de uma escola tradicional, e eu dizia: não, pastor é pobre mesmo, é assim, essa é a nossa vida. Quando eu fui pedir ela em casamento, eu falei: você sabe, você vem de um pai, de uma família que teu pai é rico, mas você vai casar com um pastor é pobre, você está disposta a isso? Ela falou: eu estou, se essa for a vontade de Deus, mas eu não creio que seja. E um dia ela falou para mim assim: ore a Deus, peça a Ele se você não está roubando a nossa bênção. E eu falei: Deus, era uma segunda-feira, se eu estou impedindo a tua bênção, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Na quarta-feira eu dirigi o culto, nessa época o Daniel não existia ainda, na nossa igreja. Nós estávamos lá na Barra Funda, numa salinha lá em cima, acho que daqui o Ércio, Eliana, a Esther, o Kiko, quem mais estava nessa época do... Josias, Eliane, Marlena, Maria Lúcia, Irali, alguns desses. Vocês se lembram dessa história, né? Era um culto, tinha pouca gente, devia ter ali umas 10, 15 pessoas. Entrou uma mulher elegante, fina, jeito assim da Clícia. Ela entrou, sentou no meio da gente, participou do culto, chegou no final, porque a Lilian tinha, naquela semana, compartilhado com uma ovelha que a gente tinha ganho uma casa do meu sogro, mas não tinha nada na casa. Não tinha tapete, não tinha cortina, não tinha nada. Era pouca coisa que tinha. E ela falou: essa ovelha perguntou para ela: você gostaria de ter dinheiro para comprar cortina, para comprar porcelana? Ela falou: gostaria, mas não tem. Naquele dia a mulher, no final do culto, ela virou para mim e falou assim: pastor, eu estava passando aqui na frente, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca mais vou voltar aqui. Porque era um buraco, viu, gente? Eu nunca mais vou voltar aqui, mas eu acabei de chegar dos Estados Unidos e eu vim de um terreno lá. E como eu não tenho igreja nenhuma, Deus me mandou dar o dízimo na tua mão. Ela falou: minto, na mão da sua esposa, para ela comprar tapete, cortina, porcelana, tudo que ela quiser. Queridos, quando eu vi o cheque, era o equivalente ao meu salário de uns 5 anos. Eu nunca mais vi aquela mulher na vida. Deus é um Deus que faz isso. Porque ela, quando veio... A Lília sempre foi uma mulher muito bonita e teve muitos pretendentes, inclusive ricos. E foi casar com um pé rapado que nem eu. Mas charmoso. Eu não era esse gordão aqui não, eu era cabeludo. Dê a Deus o primeiro lugar. Eu não estou falando só de dinheiro. Quando você tiver algum sonho, sonhe os sonhos de Deus também. Quando você tiver um talento, use-o para a glória de Deus. Nós vivemos num mundo onde a gente faz tanto para si mesmo, para o trabalho, tanto sacrifício. Mas quando chega na hora de você fazer um sacrifício de amor a Deus, porque aquilo que você faz por amor não é sacrifício, a gente mostra que de fato Ele não é o primeiro na nossa vida. O que Deus está pedindo para essa igreja aqui
é o coração. É entender que Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Porque quando Ele é o primeiro na nossa vida, querido, nada vai nos faltar. Por que Deus amava tanto a Davi? Davi não foi lá essa Brastemp como pessoa. Ele cometeu pecados muito sérios, mas quando era com Deus, Davi se quebrantava. Ele amava Deus. Davi foi aquele que trouxe a arca, que ficou 200 anos no deserto em Shiló, e ninguém quis ir buscar a dona arca. Assim que ele assumiu, ele trouxe a arca para Jerusalém e dançou quando a arca entrou. A arca representava a presença de Deus. Quando a arca veio para Jerusalém, ele fez uma coisa que era totalmente incomum, porque no tabernáculo as pessoas ficavam longe, fora da arca. Ele não, ele fez o tabernáculo de Davi, onde era uma tendinha e a arca estava ali para todo mundo ver. E ele estabeleceu a adoração 7 vezes, 24 horas. E ele pessoalmente ia 7 vezes por dia. Deixava os seus afazeres para adorar a Deus. Quantos aqui querem colocar Deus em primeiro lugar? O Senhor manda dizer para você, querido, você não tema, porque eu sou Senhor dos céus e da terra. Sou eu quem fecha os céus e quem abre os céus. Eu estou movendo esta terra. Eu estou abalando as estruturas do Brasil para que caia toda a podridão. Mas o meu povo que me buscar viverá abundância em tempo de escassez. Deus quer o primeiro lugar da sua vida. O milagre aconteceu. Aconteceu na vida daquela senhora, na vida da sua família. E Deus falou que não acabaria nem o azeite na farinha enquanto não chovesse. Há momentos que Deus supre de maneira natural, mas quando é necessário, Ele supre de maneira sobrenatural. Foi assim no maná. No deserto era sobrenatural. Quando entraram na terra, o maná cessou e eles começaram a plantar. Mas eu quero dizer para vocês que esse milagre aconteceu na vida dela por causa de 3 pilares que vão acontecer na tua vida também. O primeiro é a palavra de Deus que veio do profeta. O segundo foi a obediência dela. Toda vez que um filho obedece a Deus, ele dá aquilo que é necessário à sua semente para de fato o milagre acontecer. E o terceiro é a fidelidade de Deus. A palavra de Deus tem muitas promessas para a nossa vida. Um decreto de Deus ninguém pode impedir, nem o inferno inteiro. Por isso Satanás, ele não vai discutir com Deus se ele tem poder ou não. Ele nem entra nessa guerra. O que ele vai fazer é tentar fazer com que você não creia na palavra. Porque quando você crê, você obedece.